Irmãos, essa noite nós vamos começar uma série de sermões baseado neste livro aqui, a Igreja, o Corpo de Cristo, numa campanha de 40 dias de jejum e oração. Então hoje nós vamos iniciar uma série de sermões que vai falar sobre igreja. Nós vamos deixar o momento da intercessão depois da mensagem, onde nós também iremos levantar uma oferta para missões. Então, logo após a mensagem, nós vamos ter um momento de intercessão e seguindo assim no momento da oferta missionária. Bom, o tema deste livro, desta campanha é a igreja. A Igreja de Cristo. E eu gostaria de introduzir esse sermão da seguinte maneira. Igreja, ela não é um templo. Quando nós pensamos em igreja, o que vem na nossa mente, normalmente, é o edifício, é essa área construída, essa nave aqui onde nós estamos, são os bancos. Eu até, inclusive, pedi para gravar um vídeo, eu ia passar um vídeo para os irmãos, falando o que é a igreja, o que a igreja não é e o que a igreja é. Mas nós não conseguimos passar o vídeo, provavelmente nós vamos passar no próximo domingo e assim sucessivamente até o término desta campanha, da série de mensagens que nós vamos falar sobre a igreja. Então a igreja ela não é um templo. Essa ideia de paróquia que nós temos, que a igreja é esse edifício, os bancos, o louvor, o pastor, o pessoal do louvor, toda a estrutura que nós temos, isso não é igreja. Faz parte tudo isso aqui, mas não é igreja. A maioria das pessoas pensam que a igreja é o templo. E é claro que se você for procurar no dicionário da nossa língua portuguesa, você vai encontrar lá a definição de que igreja é uma construção, com uma torre, com uma cruz. Então isso aí é chamado de igreja. Mas a Bíblia nunca nos ensinou desta forma. Igreja não é construção. Até porque a palavra de Deus diz que o Senhor Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Embora eu entendo que aqui, assim como outras igrejas, é um lugar consagrado ao Senhor, foi construído à base de oração, mas talvez o que eu fale aqui possa causar espanto nos irmãos, ou pelo menos na maioria, mas eu vou dizer uma coisa, Deus ele está aqui enquanto nós estamos aqui. Há muitas igrejas que hoje deixaram de ser igreja, simplesmente talvez por uma questão de mudança. Por exemplo, se nós tivéssemos que mudar daqui, se nós mudássemos daqui e fosse para um outro lugar e de repente aqui se transformasse num mercado, transformasse, sei lá, num cinema, em qualquer outra coisa. Então a igreja não é construção. A igreja também não é o reino de Deus. A igreja de Cristo ela faz parte da manifestação visível do reino de Deus. Mas o reino de Deus é muito mais amplo, é muito mais expansivo do que igreja. Então, quando nós pensamos em igreja, ela não é o reino de Deus. Ela faz parte, mas o reino de Deus é muito mais amplo. A igreja também não é um show. A igreja não é um show, ela não é um evento. A igreja também ela não é uma reunião feita alguns dias da semana, onde parece vamos dar um exemplo aqui de um auditório, de alguém que vem para assistir um show, um mero espectador. Nós, por vezes, usamos uma frase muito equivocada, quando nós dissemos assim, olha, nós vamos assistir um culto. Quem veio assistir um culto aqui, levanta a mão. Também depois que eu falei isso, ninguém vai levantar a mão, Mas o culto não se assiste, você não é um espectador. Como alguém que paga ingresso e tudo tem que funcionar perfeitamente. O louvor tem que ser bom, a mensagem tem que ser boa, todas as coisas têm que ser perfeitas. E quando não são, nós criticamos, nós falamos, puxa vida, hoje o pastor falou 2 horas, eu não aguentava mais aquele
aquele homem falando. O louvor hoje, mas erraram um monte. Olha, entraram errado, ensaio, mas toda vez que vão cantar erram. E a gente começa a fazer críticas como se nós pagássemos o ingresso, aí nós vamos assistir um culto, vamos assistir como se fosse um show. E quando as coisas vão bem, nós ficamos contentes. Agora sim, né? Alguns, inclusive, batem palma depois que as pessoas cantam, a gente bate palma. Há quem diga que as palmas, e quem diz isso tem com muita propriedade, as palmas elas devem ser somente para Deus e não para as pessoas. Aí quando a pessoa canta bonito, a gente bate palma, né? Quando canta feio, a gente fica quietinho, né? As palmas devem ser para Deus. Todo louvor é para o Senhor. Nós somos meros instrumentos, Então, a igreja não é um show onde nós vamos simplesmente para sermos espectadores. Não é. Então, o que é a igreja? O que é a igreja? Aqui tem uma definição do que é a igreja, né? O que realmente é a igreja. A igreja é o conjunto de pessoas nascidas de novo, que se reúnem em qualquer lugar para glorificar a Deus, para edificação mútua e para estudar e proclamar a palavra de Deus. Se nós pensarmos em igreja como templo, tem lugares que não podem, não se constrói templo. E na época do apóstolo Paulo, ele não fazia construções como essa. A igreja ficava nas casas. Por isso que o apóstolo Paulo, em algumas vezes, ele vai escrever a igreja que está na casa do fulano, a igreja que está na casa do ciclano. Então é um conjunto de pessoas que nasceram de novo e que têm o propósito de glorificar a Deus e que se edificam mutuamente, que estudam a palavra de Deus e proclamam a palavra de Deus como um estilo de vida. Eles vivem o evangelho de tal modo que causam um impacto naquelas pessoas que estão ao seu redor. A palavra igreja, ela vem do grego, a palavra eclesia, que é uma palavra formada pela palavra ek, que significa fora, e kalel, que significa, que quer dizer, melhor, chamado. Então, a palavra eclesia significa chamados para fora. Então, a igreja, ao contrário do que muita gente pensa, de sermos uma comunidade aqui e ficarmos só aqui entre nós, A ideia lá dos discípulos de Jesus que falaram para Jesus, olha, Senhor, vamos fazer uma tenda aqui, E vamos ficar só nós aqui, formarmos um gueto. Não, a igreja é um ajuntamento, uma reunião daqueles que nasceram de novo, que são chamados por Deus para proclamar, para sair para fora e proclamar o Evangelho, para viver Jesus, para anunciar ao mundo as boas novas do reino de Deus. Isso é igreja. Agora, quando nós pensamos em igreja, nós também devemos pensar na origem da igreja. Quem foi o fundador da igreja? Ao contrário do que muita gente pensa, que o fundador da igreja e primeiro papa foi Pedro, o texto diz assim, e digo-te ainda, Jesus falando para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Mateus capítulo 16, você pode abrir a sua Bíblia para conferir, muitos acreditam que essa fala de Jesus, Jesus tenha falado em aramaico, que usa muito as mãos, e Jesus estava dizendo para Pedro, olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus parafraseando o nome de Pedro, que significa também pedra, ele dizendo, olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha, olha só, a palavra, minha igreja. De quem é a igreja? De quem é a igreja? Vamos falar todos igreja bem forte? De Jesus. Jesus é o dono da igreja. Muita gente que se acha dono da igreja, Mas de quem é a igreja? Jesus. Ele é o verdadeiro dono da igreja. Nós somos seus servos. Nós somos servos. Tem gente que quer tomar posse daquilo que pertence a Jesus. Dono da igreja. Não.
O dono da igreja é Jesus. Nós passamos e Jesus permanece. Então ele é o dono da igreja. Ele diz: edificarei a minha igreja. Então fica muito claro aqui que a igreja ela é de Cristo. E ele disse isso enquanto preparava seus discípulos, porque eles iriam dar continuidade ao movimento, à pregação do evangelho, né? E antes da sua morte na cruz, Jesus então ele traz essa palavra aos seus discípulos, propriamente a Pedro, que era um dos principais discípulos de Jesus. Jesus veio ao mundo para salvar os perdidos e para reuni-los num organismo. Perceba a palavra que eu disse, organismo, aonde na unidade, na interdependência. Ou seja, a igreja é um organismo vivo. A igreja se movimenta. É? A igreja não pode se acomodar e ficar em si mesmada. A igreja não pode parar. Ela está em movimento. É um organismo vivo. A igreja tem vida. É? Portanto, irmãos, nós precisamos nos movimentar, sobretudo obedecendo à voz de Deus, quando Ele nos diz que somos chamados para fora, para pregar o Evangelho, somos desafiados a viver o Evangelho do Reino, num mundo sem Deus, no meio de pessoas que caminham numa velocidade vertiginosa, longe do Senhor. Nós somos desafiados, somos chamados por Deus para fazer a diferença, porque somos sal da terra, somos luz do mundo. Esta é a palavra do Senhor. Qual é a origem da igreja? Qual a origem da igreja? Existem algumas opiniões diferentes quanto à igreja começou. Alguns comparam a igreja com o povo de Israel no Antigo Testamento, achando então que a igreja hoje é o Israel do Antigo Testamento. E dão a entender que a igreja começou há muito tempo. Outros dizem que a igreja começou quando Jesus nasceu. Alguns dizem que a igreja começou quando Jesus ele foi morto na cruz. E há os que afirmam que começou no dia de Pentecoste. Então esse texto aqui, o texto diz assim: portanto, tende cuidado. Vamos ler juntos, vamos lá? Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, nesse versículo, nós entendemos aqui que Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele afirma que a igreja de Deus ela foi comprada pelo sangue de Cristo. Então foi na cruz que Deus iniciou o processo de reunir pessoas para formar uma nova comunidade, uma comunidade perdoada, uma comunidade que foi justificada pelo sacrifício, pela morte de Jesus Cristo. Então nós podemos dizer que a igreja estava sendo concebida no Antigo Testamento, que ela teve a sua gestação durante o ministério de Jesus e que o seu parto foi no dia de Pentecoste, quando ela estava preparada, então, para enfrentar o mundo. O texto lá de Atos Apóstolos diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunho. Então, nesse momento, então, a igreja ela sai e ela tem essa capacidade de Deus, o poder do Espírito Santo, para pregar, para anunciar o Evangelho. Depois vieram as perseguições, a igreja foi se espalhando, a igreja foi crescendo. E a composição da igreja. A composição da igreja, a igreja ela é formada por aqueles que são chamados por Deus. Ela é uma assembleia de pessoas que foram chamadas por Deus, gente que foi lavada, remida, santificada, justificada no nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, esse texto que está em 1 Coríntios 6,11, diz assim:
assim for algum de vós. Mas vós foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então, igreja é isso. Igreja é uma comunidade de santos, gente que foi perdoada, que foi justificada. A verdadeira igreja de Cristo é um grupo de pessoas chamadas e separadas por Deus que se reúnem regularmente para adorar, para aprender, para exercer apoio mútuo e para proclamar as virtudes e o poder de Deus. Então, irmãos, quando nós entendemos essa definição de igreja, nós podemos compreender que a igreja ela é o que nós somos. A igreja é o seu reflexo, o meu reflexo. A igreja ela é uma igreja de oração se nós orarmos. A igreja é uma igreja da palavra se nós estudarmos a palavra de Deus. A igreja é uma igreja visitadora se nós visitarmos. A igreja é uma igreja acolhedora se eu e você recebemos bem as pessoas, acolhemos bem as pessoas. A igreja é uma igreja de poder se nós tivermos vida santa. A igreja é uma igreja que adora a Deus quando nós aprendemos a nos quebrantarmos diante do Senhor e adorarmos ao Senhor. A igreja é uma igreja desprendida, liberal, quando nós aprendemos a ofertar ao Senhor e sermos fiéis nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Então a igreja ela é cada um de nós. A igreja é você. A igreja sou eu. Então nós não podemos pensar na igreja como uma instituição. Eu tenho que pensar a igreja como eu fazendo parte da igreja. E de fato, a igreja, no nosso conceito aqui, a igreja é cada um de nós. Por isso que nós falamos que nós precisamos mudar. Nós devemos ser aquilo que queremos ver na igreja. Se eu quero que a igreja seja uma igreja de oração, eu preciso orar. Se eu quero que a igreja seja uma igreja da palavra, eu preciso me dedicar ao estudo da palavra de Deus. Se eu quero uma igreja visitadora, eu preciso visitar. E se eu quero uma igreja assídua, eu tenho que fazer a minha parte e ser assíduo também. Há algum tempo atrás, nós colocamos uma mensagem no boletim com a seguinte mensagem. Aliás, uma mensagem no boletim que dizia o seguinte: como a igreja seria se ela dependesse única e exclusivamente de você? Como a igreja seria? Será que ela ainda estava aberta ou já tinha fechado as portas? Será que ela seria uma igreja liberal no sentido de ofertar, de fidelidade às ofertas, ou viveria da liberalidade de alguns? Como é que seria a igreja? Será que ela seria forte na reunião de oração? Será que seria uma igreja que evangeliza? Como é que seria a igreja se ela dependesse única e exclusivamente de você? Essa era a mensagem que nós colocamos há algum tempo atrás no boletim. E de fato, é assim que nós devemos pensar. Como é que Jesus Cristo ele define a igreja? E nós vamos ver isso mais para frente, mas eu quero só trazer essa reflexão e provocar em você uma inquietação com relação à igreja. Você é a igreja. Você é a igreja. Jesus disse que a igreja ela é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Nós somos membros uns dos outros. E como é que nós temos agido, ou como é que nós temos vivido esta realidade? Eu queria que a gente pensasse sobre isso. Quarto ponto aqui é a manifestação da igreja. A igreja de Cristo é tão grande
E ela tem um conceito tão amplo que precisamos sistematizar uma nomenclatura que nos facilita entender o conceito de igreja. A igreja do Senhor, ela é ampla. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela é muito grande, ou seja, a igreja não depende de mim e também não depende de você. Nós fazemos parte da igreja, mas nós não somos insubstituível. É isso a palavra? Insubstituível. Nós não somos, porque Deus levanta outros. Se você não quiser fazer a obra do Senhor, Deus levanta outro. Deus não vai ficar se lamentando, coitadinho, ele não quer fazer minha obra. Não tem ninguém para fazer a minha obra lá na igreja de Jacupiranga. Puxa, a vida eu contava tanto com ele, agora vai faltar. Não. Deus levanta outro. Deus levanta outro. E aí, a oportunidade que nós teríamos de glorificar o Senhor, de desenvolver o talento que Deus nos deu, a gente acaba enterrando. E aí Deus coloca outro no nosso lugar. Portanto, irmãos, vocês que são membros desta igreja, Deus os colocou aqui para que vocês deem fruto, para que vocês sejam bênção nesta igreja, para que o nome do Senhor seja glorificado no teu bairro, nessa cidade, no teu trabalho, aonde você estiver. Você é a igreja e Deus quer usar você para a sua própria glória. Deus quer fazer o nome dele conhecido através da sua vida. Não a igreja, né? Enquanto nós pregamos o evangelho, nós temos que pregar Jesus, não a igreja. Às vezes a gente fala tanta qualidade, olha, minha igreja é assim, minha igreja, olha, na minha igreja tem isso, na minha igreja tem aquilo. Não, as pessoas não querem ouvir falar de igreja, elas querem ouvir falar de Jesus, e elas querem ver Jesus na sua vida. Agora, a vinda delas à nossa igreja, o que é uma bênção, é consequência da sua vida, das suas atitudes, e de você também falar, né? De você falar de Jesus. Nós vamos passar alguns vídeos no decorrer desta campanha, mostrando, primeiro, o que é a igreja. Segundo, por que as pessoas não vão à igreja e elas não querem ir na igreja. Algumas razões. Nós vamos depois passar. Nós não conseguimos, infelizmente, gravar o vídeo. Vamos ir passando aos poucos, mostrando estas verdades. A igreja, ela é universal. A igreja, ela é universal, né? Ela é o conjunto de pessoas salvas em todas as épocas, desde a criação até a volta de Cristo. A salvação somente pode acontecer pelo sacrifício de Cristo na cruz, né? A Bíblia afirma que todos aqueles que creem no Senhor Jesus são salvos. Aqueles que confessam o Senhor Jesus. Então, irmãos, a igreja, ela não tem uma denominação e dizer, olha, só nós aqui vamos ser salvos. A igreja, ela é universal. Pessoas espalhadas no mundo inteiro. Gente que confessa o Senhor. Gente que recebe Jesus no seu coração. Faz parte da igreja de Cristo também. Por isso que quando nós falamos da igreja perseguida, né, e a Luciana tem insistido muito nisso, com relação às portas abertas, nós fazemos parte também desta igreja. São nossos irmãos. E nós estamos ligados à igreja universal, que é a igreja que compõe de todos os crentes espalhados em toda a face da terra. Por isso que a bênção apostólica, quando nós terminamos o culto, nós fazemos a bênção, nós falamos que Deus abençoe a todos vós e a todos aqueles que confessam o nome do Senhor Jesus em toda a face da terra. A igreja universal, composta de todos os crentes. Lá no Senegal, nós temos irmãos que estão lá pregando o evangelho, tem muita gente que também está se convertendo naquele país, que são nossos irmãos, que pertencem à igreja. Que pertence à igreja também. Lá no céu,
não vai ter várias casinhas, né? Olha, aqui vai estar os irmãos presbiterianos, olha, aqui vai estar os batistas, olha, aqui vai estar os metodistas, lá do outro lado vai estar a Assembleia, a Congregacional, né? A Brasil para Cristo, tantas outras igrejas. Não, lá Deus vai ter um povo que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, aquelas pessoas que foram justificadas por Jesus, que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, todos esses vão reinar com Cristo. Né? Esta é a igreja universal. Também a igreja local. A igreja local é a igreja que reúne em alguma localidade. Né? Nós aqui somos a igreja local. A igreja local. A igreja que está numa cidade. É a igreja que está num bairro. Né? O apóstolo Paulo, por exemplo, ele escrevia as suas cartas à igreja da cidade tal. Por exemplo, a igreja que está na cidade de Éfeso. A igreja que está em Esmina. A igreja de Roma. Né? A igreja de Tessalônica. Ele escrevia às igrejas que estavam na cidade. A igreja que está em Jacupiranga. Nós somos a igreja local. A igreja local, então, por definição, é qualquer grupo de pessoas que se reúne regularmente sob uma liderança e sob o nome de Jesus em uma cidade, em um bairro. A igreja, ela é o corpo de Cristo, né? Onde Jesus Cristo é o cabeça. Lá em Efésios, no capítulo 1, o verso 22 e 23, vamos ler todos juntos? Vamos lá? Diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ou seja, Cristo, ele é o líder da igreja, ele é o cabeça da igreja. Ele é quem dá as ordens à igreja, e a igreja deve obedecer o seu comando. Jesus é quem dirige a igreja, ele é o cabeça. A igreja ela não pode agir por si só. A igreja não pode agir a despeito de Cristo. Hoje nós temos visto muitas denominações ou igrejas que têm agido fora da palavra de Deus. Esses dias eu estava lendo uma notícia que apareceu recentemente num site, que uma igreja ela está funcionando lá na Rua Augusta. Então, num dia em São Paulo, no centro de São Paulo, num dia, eles alugaram lá uma boate, e num dia, aquilo funciona como se fosse uma boate mesmo. Né? Uma balada, barzinho, música eletrônica, e o pessoal está lá dançando, bebendo. No outro dia, aquilo se transforma numa igreja. E aí vai um pastor, né? Todo tatuado, de brinco, e ele então começa a falar da palavra da forma como ele entende. O que mais me assusta ali é que naquele local existem bebidas também, que as pessoas que vão no dia anterior consomem, e os que vão para a igreja também consomem bebida, e eles acham que aquilo é normal. Né? Na igreja, a pessoa está lá, o pastor está pregando, depois o pastor fala assim: irmãos, nós vamos fazer um intervalo. Né? Nós vamos fazer um intervalo. Aí o pastor para a pregação no meio, nós vamos fazer um intervalo. Aí as pessoas conversam, né? Quem quer fumar um cigarro vai para um lugar reservado, fuma, o outro bebe. Aí depois o pastor fala: irmãos, nós vamos voltar aqui agora, todos aqui de novo. E ele termina o sermão desta forma. Né? Um outro evangelho. Um evangelho vivido simplesmente para agradar as pessoas, ou que é feito somente para as pessoas.
um evangelho que Cristo não tem sido o cabeça, ou seja, ele não tem, de fato, dado as diretrizes. A palavra de Deus, ela é a nossa regra, aliás, a nossa única regra de fé e de prática. Então, se Cristo é o cabeça, nós somos os seus membros. E lá em Coríntios, no capítulo 12, verso 27, diz: ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente, membro deste corpo. Nós somos membros uns dos outros. Cristo é o cabeça, e nós somos os membros. Então, todo aquele que entrega a sua vida a Jesus, que teve uma experiência do novo nascimento, tornou-se membro do corpo de Cristo, está ligado espiritualmente a este corpo, e agora, sob o comando do cabeça que é Cristo, nós estamos unidos uns aos outros. Portanto, irmãos, a palavra que o apóstolo Paulo diz, ela deve fazer todo sentido na nossa vida quando ele diz assim, olha, se está alguém entre vós alegre, cante louvores. Se está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Porque o problema do irmão que está ao meu lado deve ser o meu problema também, porque nós estamos ligados espiritualmente, nós somos um corpo. Nós somos um corpo. E se nós pensarmos e olharmos para nós mesmos, para o nosso corpo, não é? Se você fizer um corte no seu dedo, você sente dor? Claro, né? Você não tem aquela doença que torna as pessoas insensíveis a dores. Né? Todo mundo se cortar o dedo sente dor, não é? Então, quando um irmão nosso sofre, nós também sofremos. Quando alguém padece necessidade, nós também sofremos. Quando alguém se alegra, nós devemos também nos alegrar com a alegria do nosso irmão. Então, este é o corpo de Cristo. Né? Toda intriga, fofoca, mentira. Tem até uma música que Júnior canta que fala: a fofoca ficou lá fora, a mentira, a hipocrisia ficou lá fora. De fato, deve ficar lá fora mesmo. Um dos vídeos que nós vamos passar, e uma das razões que as pessoas não querem vir para a igreja, é que as pessoas falam assim, mas lá na igreja tem muita hipocrisia, muitas pessoas hipócritas. E aí entra um personagem e diz assim, olha, mas você pode vir para a igreja porque sempre cabe mais um. Né? Sempre tem lugar para mais um. Porque nós não somos perfeitos, mas nós devemos perseguir a perfeição. Por isso que Cristo diz, sede perfeito, né? Como eu sou perfeito. Então nós temos que perseguir a perfeição, buscar melhorar a cada dia. Por isso nós cantamos aquele canto que diz, renova-me, Senhor, já não quero ser igual. Olha, se eu já fui fofoqueiro, não quero ser mais. Se eu já fui alguém que causava intriga, não quero ser mais. Eu quero ser de novo, diferente. E Deus tem o poder para mudar o nosso coração, para fazermos de novo. Não é? Deus ele pode nos quebrantar, como o oleiro que trabalha com barro, nos fazer de novo. Então, igreja, ela não é um ajuntamento de pessoas perfeitas, mas é de gente chamada por Cristo. Gente que reconhece que Jesus é o cabeça. Gente que nasceu de novo, que entendeu a mensagem da cruz, que abriu o coração para Jesus e quer viver uma experiência de vida diferente, nova. Irmãos, lá em Romanos diz assim, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Além da obediência ao cabeça que é Cristo, há também o fato de sermos membros e precisamos estar unidos uns com os outros. Formam um só corpo. Efésios capítulo 4, o verso 15 e 16 diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, irmãos,
A Bíblia deixa claro que cada cristão é membro do corpo de Cristo, e nós precisamos notar que a Bíblia fala do corpo e diz que deve estar bem ajustado e consolidado, ligado pelas juntas e trabalhando em cooperação. Será que nós podemos viver dessa forma? É claro que sim. Se a palavra de Deus diz que a gente pode viver assim, a gente pode viver assim. Só que é preciso se dispor, é preciso querer, é preciso desejar viver desta forma, como membros uns dos outros, como um povo de Deus unido, ligado, ajustados, para que de fato, irmãos, nós possamos obedecer à palavra de Deus. Desta forma o corpo cresce. Não há como crescer se nós estivermos desunidos. Não tem como. Não é? Para que haja um crescimento saudável, é necessário que haja comunhão, relacionamento saudável. O corpo de Cristo ele está constantemente em edificação, e essa edificação traz crescimento numérico e também espiritual. Se nós formos olhar a igreja primitiva, nós vamos perceber que aquela igreja ela tinha 3 qualidades importantes. Eles perseveravam na doutrina, eles tinham comunhão e eles eram gente de oração. E como consequência a igreja crescia. Diz o texto lá, em Atos, no capítulo 2, o verso 47, que Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Deus mesmo ia acrescentando. Então, se nós vivemos desta forma, nos edificarmos através da palavra de Deus, se nós vivemos em comunhão, num relacionamento interpessoal saudável, ajustados, e se a nossa igreja for uma igreja de oração, uma igreja que busca o Senhor através da oração, consequentemente, o crescimento vem. Como uma consequência, o crescimento vem. Mas é necessário que desta forma nós venhamos a viver. À medida que a igreja vai vivendo, vai se edificando, vai evangelizando, né, se envolve com missões, há um crescimento não só espiritual, mas também um crescimento numérico. Irmãos, só para a gente concluir nesta noite, esta palavra sobre igreja, nós aprendemos, né, a conclusão, nós aprendemos que o que é a igreja, aprendemos sobre a origem da igreja, as manifestações da igreja, aprendemos que a igreja ela é o corpo de Cristo. A igreja de Cristo existe há aproximadamente 2000 anos e é uma das organizações mais perseguidas na história da humanidade. E ela continua firme, continua avançando. Muitos tentam ou tentaram parar a igreja com exército, com poderio militar, até com suborno. Tentaram de todas as formas diminuir a força da igreja, mas ela está cada vez mais viva. E ela continuará sempre viva, firme, forte, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Aqueles que foram chamados por Cristo. Esta é a igreja. Você é a igreja do Senhor Jesus. E o inferno não pode prevalecer sobre a tua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos faça forte. Eu quero, mais uma vez, convocar a igreja para que a igreja ore. Para que a igreja se coloque diante do Senhor em oração. Amanhã nós vamos começar a nossa campanha dos 40 dias. Eu gostaria que você também participasse. Se você não puder vir na igreja, faça na sua casa. Separa um tempo com a sua família. Faça o culto doméstico. Que seja 15, 20 minutos. Separa, fala, nós vamos orar aqui. Reúna a sua família em casa. Faça a oração. Leia um texto da palavra do Senhor. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Tenha isso como hábito na tua vida.
orar, se colocar diante do Senhor. Vamos curvar nossa cabeça, irmãos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante, Senhor, da Tua presença, nós queremos, ó Deus, pedir que Tu nos ajudes a sermos igreja, a obedecermos, ó Deus, a Tua palavra, a vivemos, Senhor, de acordo com a Tua vontade, obedecer sem questionar a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é viva, a Tua palavra que tem uma ação transformadora na nossa vida, Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos capacite a vivermos, ó Deus, aprendendo mais e mais do Senhor, vivendo, ó Deus, numa santa comunhão, ó Deus, sendo gente de oração, que dedica tempo para falar contigo. Usa a nossa vida, Senhor, como instrumento de evangelização, onde as pessoas possam, ó Deus, conhecer a Ti através da nossa vida, daquilo que falamos e, sobretudo, daquilo que nós vivemos também. Senhor, nós oramos assim, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.